As três maçãs douradas. Vocês já ouviram falar das maçãs douradas que cresciam no jardim das Hespérides? Maçãs, como aquelas que valeriam um bom dinheiro por quilo. Se qualquer uma delas se pudesse encontrar crescendo nos pomares de hoje em dia, mas não existe, penso eu, muda dessa maravilhosa fruta numa só árvore deste mundo. Nem mesmo uma semente daquelas maçãs ainda existe. E, mesmo nos tempos mais antigos e quase esquecidos, antes de o jardim das Hespérides ser coberto de mato, um grande número de pessoas duvidou da existência dessas árvores, que carregavam maçãs de ouro sólido em seus galhos. Todos tinham ouvido falar delas, mas ninguém se lembrava de tê-las visto. As crianças, contudo, costumavam escutar, boquiabertas, as histórias da macieira dourada, e resolveram descobri-la quando crescessem. Jovens aventureiros, desejosos de realizar atos de bravura maiores do que os de seus colegas, colocaram-se em busca desta fruta. Muitos jamais retornaram, nenhum deles trouxe as maçãs. Não surpreende que eles tenham achado impossível reuni-las. Reza a lenda que havia um dragão atrás da árvore, com uma centena de terríveis cabeças, 50 das quais sempre vigilantes, enquanto as outras 50 dormiam. Em minha opinião, não valia a pena correr tanto risco por causa de uma maçã de ouro sólido. Fossem as maçãs saborosas, doces e suculentas. Aí seria outra história. Haveria pelo menos algum sentido em chegar até elas, apesar do dragão de 100 cabeças. Mas, como já lhes disse, era bastante comum entre os jovens, quando cansados de muita paz e descanso, sair em busca do jardim das Hespérides. E uma vez a aventura foi levada a cabo por um herói, que tinha desfrutado de muito pouca paz e descanso desde que viera ao mundo. Na época sobre a qual vou falar, ele vagava pela agradável terra da Itália, com uma poderosa clava nas mãos e um arco, e uma aljava atravessando-lhe o ombro. Cobria-se com a pele do maior e mais feroz leão já visto, e que ele próprio matará. E embora, no todo, fosse generoso e nobre, havia uma boa dose do ímpeto do leão em seu coração. Enquanto seguia seu rumo, perguntava-se continuamente se aquele era o caminho correto para o famoso jardim. Mas ninguém sabia dizer qualquer coisa sobre o assunto, e muitos olhavam como quem teria dado risada da pergunta, se o estranho não carregasse consigo uma clava tão grande. Assim ele seguiu, sempre fazendo a mesma pergunta, até que por fim chegou às margens de um rio onde algumas belas jovens entrelaçavam a guirlanda de flores. "Poderiam me dizer, belas donzelas", perguntou o estranho, "se esse é o caminho certo para o jardim das Hespérides?" As jovens estavam se divertindo bastante juntas, entrelaçando as flores em guirlandas e coroando as cabeças uma das outras. E parecia haver uma espécie de mágica no toque de seus dedos, que faziam as flores mais vivas e frescas, e de cores mais vibrantes, e de fragrância mais doce, enquanto brincavam com elas do que quando estavam crescendo de seus talos nativos. Mas, ao escutar a pergunta do estranho, elas deixaram cair todas as flores na grama e olharam para ele com surpresa. "O jardim das Hespérides", exclamou uma delas. "Pensávamos que os mortais já tinham se cansado de procurá-lo, depois de tanta frustração. E, por favor, estranho aventureiro, o que você deseja por lá?" "Certo, rei, que é o meu primo", respondeu ele, "pediu-me que colhesse
para ele 3 maçãs douradas. A maioria dos jovens que saem em busca dessas maçãs, observou uma das donzelas, as deseja obter para si mesmo ou para presenteá-las a uma bela donzela que amam. Você ama esse rei, que é seu primo, tanto assim? Talvez não, respondeu o estranho suspirando. Ele muitas vezes foi severo e cruel comigo, mas é meu destino obedecer-lhe. E você sabe, perguntou a donzela que tinha feito a primeira pergunta, que é um terrível dragão com 100 cabeças. Mantém vigília sobre a macieira dourada? Sei bem, respondeu o estranho calmamente. Mas, desde o berço tem sido minha vida e praticamente meu passatempo lidar com serpentes e dragões. As jovens olharam para sua imensa clava e para o couro peludo do leão que ele vestia, assim como para seu porte e membros heróicos, e sussurraram uma a outra que o estranho parecia ser daquele tipo bem capaz de produzir feitos muito superiores ao de outros homens. Mas então o dragão de 100 cabeças, que mortal, mesmo se possuísse 100 vidas, poderia escapar das presas de um monstro desses. Tão bondosas eram as donzelas que elas não aguentavam ver esse corajoso e belo viajante tentar algo tão perigoso e dedicar-se muito, provavelmente, a se tornar refeição das 100 bocas vorazes do dragão. Volte! Todas elas exclamaram. Volte para casa. Sua mãe, vendo-o a salvo e com saúde, vai chorar lágrimas de alegria. E o que mais ela pode fazer caso você venha a obter tão grande vitória? Esqueça as maçãs douradas, esqueça o rei, seu primo cruel. Não queremos que o dragão de 100 cabeças o coma inteiro. O estranho começou a se irritar com essas manifestações. Sem se preocupar, ele ergueu sua poderosa clava e a deixou cair sobre uma pedra meio enterrada na terra próxima a ele. Com a força desse golpe despretensioso, a grande rocha quebrou-se em pedaços. Para realizar esse feito, digno de gigante, o estranho não dá empenhara mais força do que uma das donzelas que tocasse o rosto rosado da irmã com uma flor. Vocês não acreditam, disse ele, olhando para as donzelas com um sorriso, que tal golpe poderia destruir uma das 100 cabeças do dragão? Então ele se sentou na grama e lhes contou a história de sua vida, ou tanto quanto era capaz de lembrar, desde o dia em que fora ninado no escudo de bronze de um guerreiro. Enquanto estivera ali, 2 serpentes imensas chegaram deslizando pelo chão e abriram suas horríveis mandíbulas para devorá-lo, e ele, um bebê de poucos meses, agarrara cada uma das violentas cobras em cada um de seus pequenos punhos e as estrangulara. Quando era apenas um adolescente, mataram um enorme leão, quase tão grande quanto aquele cujo enorme e peludo couro ele agora vestia sobre os ombros. Em seguida, travara batalha contra a espécie horrível de monstro, chamada Hidra, que tinha 9 cabeças e muitos dentes afiados em todas elas. Mas o dragão das Hespérides, comentou uma das donzelas, tem 100 cabeças. No entanto, respondeu o estranho, eu preferia lutar com 2 dragões como esse do que com uma só hidra, pois, tão rápido quanto eu cortava uma das cabeças, outras 2 cresciam em seu lugar. E além disso, havia uma das cabeças que simplesmente não morria e mordia com muita violência. Mesmo muito tempo depois de ser cortada, então fui obrigado a enterrá-la sobre uma pedra, sob a qual deve estar viva, sem dúvida, até hoje. Mas o corpo da hidra, com suas 8 outras cabeças, nunca mais vai praticar qualquer mal. As donzelas, julgando que a história duraria um bom tempo, que tinham preparado um repasto de pão e uvas para
que o estranho dele se servisse e assim se recobrasse nos intervalos de sua fala. Elas tinham prazer em servi-lo com esta comida simples, e, vez por outra, uma delas colocava uma uva doce nos lábios rosados, temendo que ele se envergonhasse de comer sozinho. O viajante continuou a contar como caçara um veado muito rápido por 12 meses sem cessar, sem querer parar para tomar um fôlego, e por fim o agarrara pelos chifres e o levará consigo para casa vivo. Ele havia lutado com uma raça muito estranha de pessoas, meio cavalo e meio homem, e as matara todas. Sentindo que era seu dever para que essas figuras horríveis jamais pudessem ser vistas novamente. Além de tudo isso, ele se orgulhava muitíssimo de ter limpado um estábulo. Você chama isso de um feito maravilhoso? Perguntou uma das jovens com um sorriso. Qualquer bobo da região faria o mesmo. Se fosse um estábulo comum, respondeu o estranho, eu não o teria mencionado, mas era tão imenso que levaria a vida inteira para limpá-lo. Se por sorte eu não tivesse pensado em mudar o curso de um rio para dentro de suas porteiras, com que fosse bem mais rápido. Vendo quão seriamente sua linda audiência o ouvia, em seguida ele lhes contou como tinha acertado alguns pássaros monstruosos e capturado um touro selvagem vivo para depois soltá-lo, e domando muitos cavalos selvagens e derrotado Hipólita, a rainha guerreira das Amazonas. Ele mencionou também ter ficado com a guirlanda encantada de Hipólita e a dado de presente para a filha de seu primo, o rei. Era a guirlanda de Vênus? Perguntou a mais bela das donzelas, que torna as mulheres belas? Não, respondeu o estranho. Ela primeiro tinha servido de cinto para a espada de Marte, e só fazia com que quem a usasse ficasse mais valente e intrépido. O antigo cinto para a espada, exclamou a donzela, lançando a cabeça para trás. Então eu não me preocuparia em tê-lo. Você está certa, disse o estranho. Seguindo com a sua maravilhosa narrativa, ele disse às donzelas que uma das mais estranhas de suas aventuras foi quando lutou contra Gerião, o homem de 6 pernas. Era um tipo muito estranho e assustador, como vocês podem imaginar. Qualquer pessoa olhando para seu rastro na areia ou na neve imaginaria que se tratava de 3 amigos caminhando juntos, socialmente. Ao escutar seus passos, a uma pequena distância, não se julgaria menos que razoável que se tratasse de muitas pessoas chegando. Mas era apenas o estranho Gerião, caminhando no tropel de suas 6 pernas. 6 pernas e um corpo gigante. De certo, devia parecer um monstro bem estranho e, meu Deus, que gasto de sola. Quando terminou o relato de suas aventuras, o estranho olhou para os rostos atensos das donzelas. Talvez vocês tenham ouvido falar de mim antes, disse ele modestamente. Meu nome é Hércules. Nós já tínhamos suspeitado, responderam elas, pois seus feitos fantásticos são conhecidos em todo o mundo. Já não achamos estranho que você saia em busca das maçãs douradas das Hespérides. Venham, irmãs, vamos coroar o herói com flores. Então, lançaram belas guirlandas sobre a cabeça majestática e os poderosos ombros de Hércules, de modo que a pele de leão estava quase inteiramente coberta de rosas. Elas pegaram sua enorme clava e envolveram-na com
os mais delicados botões, perfumados e luzentes, de tal forma que nem sequer um dedo de sua madeira se pudesse ver. Ela parecia integralmente um enorme buquê de flores. Por fim, elas uniram as mãos e dançaram ao seu redor, cantando palavras que se tornavam poesia espontaneamente e cresciam num canto coral em honra do ilustre Hércules. E Hércules sentia-se feliz, como qualquer outro herói teria se sentido, por saber que aquelas belas meninas tinham vindo sobre seus feitos valorosos, que lhe haviam custado tanto trabalho e perigo. De qualquer forma, porém, ele não estava satisfeito. Não era capaz de pensar que tudo o que fizera até então fosse digno de tanta honra. Enquanto ainda existisse qualquer aventura difícil ou perigosa para ser levada a cabo. Queridas donzelas, disse ele, quando parou para tomar ar. Agora que sabem meu nome, não me contarão como eu chego ao Jardim das Hespérides? Ah, mas você precisa ir neste minuto, disseram elas. Você, que tem produzido tantas maravilhas e viveu uma vida de tantos trabalhos, não pode se satisfazer com um pouco de repouso às margens deste tão pacífico rio? Hércules balançou a cabeça. Preciso partir agora, disse ele. Daremos as melhores indicações que pudermos, responderam as donzelas. Você precisa se dirigir ao mar, encontrar o velho e obrigá-lo a dizer onde se encontram as maçãs douradas. O velho, repetiu Hércules, rindo do nome. E por favor, quem seria este velho? Ora, o velho do mar, claro, respondeu uma das donzelas. Ele tem 50 filhas, que alguns dizem ser lindas, mas não consideramos apropriado entrar em contato com elas, porque elas têm cabelo verde da cor do mar e afiliam nas pernas como peixes. Você precisa conversar com esse velho do mar. É um sujeito conhecedor dos oceanos e sabe sobre o Jardim das Hespérides, pois este fica numa ilha que ele muitas vezes tem o hábito de visitar. Hércules então perguntou onde seria mais provável encontrar o velho. Quando as donzelas lhe informaram, ele agradeceu a elas por sua gentileza, pelo pão e pelas uvas com que o alimentaram, pelas lindas flores com que o coroavam e pelas canções e danças com que lhe fizeram honras. E agradeceu, sobretudo, por lhe contarem o caminho correto, e, imediatamente, pôs-se em movimento. Mas, antes que estivesse longe de seu alcance, uma das donzelas foi atrás dele. Segure bem o velho quando pegá-lo, ela exclamou, sorrindo e levantando o indicador para dar mais ênfase ao conselho. Não se surpreenda com o que quer que possa acontecer, apenas o segure bem, e ele vai lhe dizer o caminho que você quer tomar. Hércules agradeceu-lhe e seguiu seu rumo, enquanto as donzelas retomaram seu agradável trabalho de produzir guirlandas de flores. Elas falaram sobre o herói muito depois dele ter partido. Vamos coroá-lo com as mais belas de nossas guirlandas, disseram elas, quando ele retornar com as 3 maçãs de ouro, depois de matar o dragão de 100 cabeças. Enquanto isso, Hércules seguiu por colinas e vales e através dos bosques solitários. Às vezes balançava ao alto de sua clava e destruía um carvalho poderoso com um só golpe. Sua mente estava tão cheia de monstros e gigantes, contra os quais o negócio de sua vida era lutar, que talvez ele confundisse essas grandes árvores com algum deles. E tão ansioso estava Hércules por realizar o que tornara para si, que quase lamentou ter passado tanto tempo com as donzelas, desperdiçado inutilmente seu fôlego com a história de suas aventuras. Mas assim é, sempre, com as pessoas que estão destinadas aos grandes feitos.
O que já fizeram parece menos que nada. O que tomaram em mãos para fazer parece valer o trabalho, o perigoso e a própria vida. Pessoas que por acaso estivessem passando pela floresta devem ter ficado com medo de vê-lo destruir árvores com sua grande clava. Mas com um único golpe. O tronco era destroçado como pela ação de um raio, e os grandes galhos desciam, farfalhando e se rompendo. Apressando-se sem pausa e sem olhar para trás, ele aos poucos passou a ouvir o ronco do mar à distância. Ao escutá-lo, aumentou a velocidade e logo chegou a uma praia, onde as grandes ondas quebravam sobre a areia dura, numa longa linha de espuma branca como a neve. Numa das pontas da praia, porém, havia um agradável lugar onde os arbustos verdes subiam por uma colina, fazendo sua face rochosa parecer suave e bela. Um carpete verdejante, bastante misturado ao trivo de aroma tão doce, cobria o espaço estreito entre o fim da ravina e o mar. E o que Hércules via ali, senão um velho dormindo profundamente. Mas era realmente um velho? De certo, à primeira vista, parecia-se muito comum, mas, depois de um exame mais detido, parecia algum tipo de criatura que vivia no mar. Pois em seus braços e pernas havia escamas, como as dos peixes, e ele tinha pés e dedos urdidos, como os de um pato, e sua barba longa, de tom esverdeado. Mas lembrava um tufo de alga marinha do que uma barba comum. Vocês já viram uma tábua de madeira que há muito tempo se lançou ao mar? Ficou cheia de cracas e por fim chegou à praia como se tivesse sido expelida pelas próprias profundezas do oceano? Ora, o velho suscitava em sua mente a mesma verga levada pelas ondas. Mas Hércules, no instante em que pôs seus olhos nesta estranha figura, convenceu-se de que não podia ser outro senão o velho, que deveria orientá-lo em seu caminho. Sim, era o mesmo velho do mar de quem as donzelas hospitaleiras haviam falado. Agradecendo aos céus pela coincidência feliz de encontrar o velho dormindo, Hércules caminhou na ponta dos pés em sua direção e pegou-o pelo braço e pela perna. Diga-me, exclamou ele, antes mesmo que o velho estivesse bem acordado. Qual é o caminho para o jardim das Hespérides? Como você pode facilmente imaginar, o velho do mar acordou assustado, mas sua surpresa não pode ter sido maior que a de Hércules no instante seguinte. Pois, de repente, o velho pareceu desaparecer de suas mãos, e ele se viu segurando um veado pelas patas traseiras e dianteira. No entanto, ele ainda o manteve em mãos. Em seguida, o veado desapareceu, e em seu lugar surgiu uma gaivota, agitada e aos gritos, enquanto Hércules agarrava pela asa e pela garra. Mas o pássaro não conseguia desvencilhar-se. Imediatamente depois, surgiu um cachorro horrível de 3 cabeças, que latia e rosnava para Hércules, e mordeu violentamente as mãos que o seguravam. Mas Hércules não o deixou. No minuto seguinte, em vez do cão de 3 cabeças, quem foi que apareceu, senão Gerião, o homem-monstro de 6 pernas, chutando Hércules com 5 delas, para colocar a sexta em liberdade. Hércules, porém, não o soltou. Por fim, não era mais Gerião que estava lá, mas uma cobra imensa, como a daquelas que Hércules matara em sua infância, apenas 100 vezes maior, e ela se contorcia e envolvia o corpo e o pescoço do herói, e lançava seu rabo ao ar e abria suas mandíbulas mortais como se o fosse devorar. Realmente um terrível espetáculo.
Mas Hércules não estava minimamente assustado e apertou a grande cobra com tanta força que ela logo começou a sibilar de dor. Vocês precisam compreender que o velho do mar, embora quase sempre se parecesse com a figura de proa de um navio castigado pelas ondas, tinha o poder de assumir qualquer forma que desejasse. Quando se viu tão duramente preso por Hércules, ele teve a esperança de assustá-lo e surpreendê-lo com essas transformações mágicas, de tal forma que o herói ficasse feliz e deixá-lo partir. Se Hércules tivesse relaxado suas mãos e braços, o velho certamente teria mergulhado nas profundezas do mar, de onde não se daria o trabalho de retornar tão cedo para responder qualquer pergunta impertinente. 9 entre 10 pessoas, penso eu, teriam ficado absolutamente aterrorizadas com a primeira de suas figuras e dado no pé na mesma hora, pois uma das coisas mais difíceis nesse mundo é ver a diferença entre os perigos reais e os imaginários. Mas como Hércules o segurava obstinadamente e apenas o apertava com cada vez mais força, a cada mudança de forma e com efeito lhe impunha não pouca tortura. O velho finalmente pensou que o melhor seria recobrar sua própria imagem. Então, lá estava ele de novo, uma figura escamosa, pisciana e de pés urtidos, como uma espécie de alga marinha presa ao queixo. "Por favor, o que você quer de mim?" exclamou o velho. Tão logo pôde respirar, pois era bastante cansativo passar por tantas e falsas formas. "Por que me aperta tão forte? Deixe-me ir agora, ou vou começá-lo a achar bastante mal educado." "Meu nome é Hércules", rugiu o poderoso estranho, "e você nunca vai sair dos meus braços e mãos até que me diga qual o caminho mais próximo para o Jardim das Hespérides." Quando o velho ouviu o nome de quem o tinha capturado, logo percebeu que seria necessário contar-lhe tudo o que quisesse saber. O velho era um habitante do mar, vocês devem recordar, e vagava por toda a parte, como outras gentes do mar. É claro que ele tinha escutado muitas vezes sobre a fama de Hércules e as coisas maravilhosas que ele fazia o tempo todo em várias partes da terra, e quão determinado ele sempre estava para realizar tudo o que se propusesse a fazer. Assim, ele não tentou mais escapar e contou ao herói como encontrar o Jardim das Hespérides. Do mesmo modo, alertou-o das muitas dificuldades que deveria superar antes de chegar lá. "Você deve seguir, como estou lhe dizendo", disse o velho homem do mar, depois de tomar os pontos da bússola, "até avistar um gigante muito alto, que segura o céu nos ombros. E o gigante, se estiver de bom humor, vai lhe dizer exatamente onde fica o Jardim das Hespérides." "E se o gigante não estiver de bom humor?" observou Hércules, batendo sua clava na ponta dos dedos. "Talvez eu encontre meios de convencê-lo." Agradecendo ao velho do mar e pedindo desculpas por tê-lo apertado com tanta força, o herói seguiu em sua jornada. Ele encontrou uma grande variedade de estranhas aventuras que valeriam bastante a pena serem ouvidas, se eu tivesse tempo de narrá-las tão minuciosamente quanto merecem. Foi nessa viagem, se não me engano, que ele encontrou um prodigioso gigante, tão maravilhosamente constituído pela natureza que, sempre que tocava a terra, tornava-se 10 vezes mais forte do que jamais fora. Seu nome era Anteu. Vocês podem imaginar, sem muito esforço, que era muito difícil lutar com um sujeito desses, pois sempre que recebia um soco bem dado e ia ao chão, logo se punha de pé, mais forte e violento e capaz de usar suas armas do que se seu inimigo o tivesse deixado em paz.
Assim, quanto mais forte Hércules o acertava com sua clava, mais distante ele parecia da vitória. Algumas vezes argumentei com pessoas assim, mas nunca lutei com uma. A única forma que Hércules viu de acabar com a luta foi erguendo o anteu do chão e apertando-o muito, mas muito mesmo, até que, finalmente, esvaiu-se quase toda a força de seu enorme corpo. Quando essa situação se resolveu, Hércules prosseguiu em suas viagens e foi às terras do Egito. Lá, foi tomado prisioneiro e teria sido executado, não tivesse liquidado o rei do país e fugido. Atravessando os desertos da África e seguindo tão rápido quanto podia, chegou por fim à costa do grande oceano. E ali, a não ser que fosse capaz de caminhar sobre a crista das ondas, pareceu-lhe que sua viagem necessariamente devia chegar ao fim. Nada havia diante dele, exceto o oceano, espumoso, vivo, desmedido, mas de repente, como olhasse na direção do horizonte, ele viu algo bem distante, que não vira no momento anterior. Era algo que brilhava muito, quase como se vocês mirassem o disco dourado e redondo do sol no momento em que ele surge ou se põe no limiar do mundo. Evidentemente, o maravilhoso objeto ficava sempre mais próximo, pois a todo instante se tornava maior e mais luminoso. Por fim, ele estava tão próximo que Hércules descobriu se tratar de uma imensa taça, ou tigela, feita ou de ouro ou de bronze polido. Como ela tinha flutuado pelo oceano, é mais do que posso contar-lhes. Lá ela estava, de qualquer forma, vogando sobre um mar agitado que a fazia subir e descer e lançava cristas espumosas contra as laterais, mas sem nunca cobrir de água suas bordas. Já vi muitos gigantes na vida, pensou Hércules, mas nunca um que precisasse tomar vinho numa taça como essa. E de fato, que taça devia ser aquela? Era imensa, tão imensa, mas em resumo, tenho medo de dizer quão imensurável grande ela era. Para dar uma ideia, era 10 vezes maior do que a roda de um moinho enorme, e ainda que feita de metal, flutuava sobre os vagalhões mais levemente do que uma casca de noz pelo riacho. As ondas a empurraram até que tocou a praia a uma curta distância do lugar em que Hércules estava. Tão logo isso aconteceu, ele sabia o que devia ser feito, pois não tinha passado por tantas e notáveis aventuras sem aprender muito bem o que fazer sempre que qualquer coisa acabasse por ultrapassar os limites do costumeiro. Era tão evidente quanto a luz do dia que essa maravilhosa taça tinha sido posta à deriva por algum poder desconhecido e guiada até ali para levar Hércules ao longo do mar em seu caminho para o Jardim das Hespérides. Assim, sem um instante de atraso, ele saltou sobre as bordas da taça e escorregou para dentro, onde, esticando sua pele de leão, decidiu descansar um pouco. Ele mal descansara até aqui, desde que dera adeus às donzelas às margens do rio. As ondas marulhavam, com um som agradável, contra a circunferência da taça vazia. Esta balançava levemente de um lado para o outro, e o movimento era tão agradável que rapidamente acalentou Hércules num sono tranquilo. Seu cochilo tinha durado um bom tempo, quando a taça por acaso tocou uma pedra, e assim imediatamente ressoou e reverberou através de sua substância de ouro ou bronze, 100 vezes mais alta do que qualquer sino de igreja que vocês conheçam. O barulho acordou Hércules, que no mesmo instante se levantou e olhou ao redor, imaginando onde estava. Não demorou para descobrir que a taça tinha flutuado por uma boa distância no mar e se aproximava da costa do que parecia ser uma ilha. E naquela ilha, o que vocês acham que ele viu? Não, vocês nunca vão descobrir.
nem se tentarem 50.000 vezes. Não tenho dúvida de que esse foi o mais incrível espetáculo que Hércules viu em sua vida no decorrer de suas maravilhosas viagens e aventuras. Era uma maravilha mais incrível do que a hidra de 9 cabeças, que as fazia crescer 2 vezes mais rápido do que eram cortadas. Maior do que o homem monstro de 6 pernas, maior do que Anteu, maior do que qualquer coisa jamais vista por quem quer que fosse, antes ou depois dos dias de Hércules, ou de qualquer coisa que ainda hoje exista para ser vista por viajantes de todos os tempos por vir. Era um gigante. Mas que gigante imenso! Um gigante tão grande quanto uma montanha. Um gigante tão imenso que as nuvens flutuavam à altura de sua cintura, como um cinto, e desciam como uma barba gris de seu queixo, e pairavam diante de seus olhos imensos, de modo em que ele não conseguia nem discernir Hércules, nem a taça dourada em que ele viajara. E o mais maravilhoso de tudo, o gigante tinha as mãos enormes para cima e parecia sustentar o céu, que tanto quanto Hércules era capaz de ver, repousava sobre sua cabeça. Isso realmente parece demais para ser verdade. Enquanto isso, a taça brilhante continuou a flutuar e finalmente chegou à praia. Só então uma brisa soprou as nuvens do rosto do gigante, e o Hércules o viu, com todas as suas enormes feições, os olhos tão grandes quanto aquele lago ali, um nariz de 1,5 km de extensão e uma boca do mesmo tamanho. Era um rosto terrível, devido à enormidade de seu tamanho, mas desconsolado e cansado, como vocês podem ver os rostos de muitas pessoas hoje em dia, que são obrigadas a carregar fardos para além de suas forças. O céu estava para o gigante, assim como as preocupações terrenas estão para aqueles que se deixam esmagar por elas. E sempre que os homens tomam para si o que está para além da justa medida de suas forças, deparam-se precisamente com tal derrocada, como a que recaiu sobre esse pobre gigante. Pobre sujeito! Era óbvio que ele estava ali havia um bom tempo. Uma floresta antiga crescia e morria em torno de seus pés, e os carvalhos de 6 ou 7 séculos de idade tinham brotado e se erguido por entre seus dedos. O gigante agora olhava para baixo, da grande altura de seus olhos imensos, e percebendo Hércules, roncou, numa voz que mais parecia um trovão, saído da nuvem que acabava de deixar seu rosto. Quem é você, aí aos meus pés? De onde vem, nessa tacinha? Sou Hércules, gritou de volta o herói, numa voz quase ou tão alta quanto a do gigante. E estou procurando o jardim das Hespérides. Ho, 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 roncou o gigante, num acesso de riso imenso. Essa é uma aventura bastante sábia, sem dúvida. E por que não seria? Exclamou Hércules, ficando um pouco nervoso diante da alegria do gigante. Você acha que tenho medo do dragão de 100 cabeças? Nesse momento, enquanto eles conversavam, nuvens negras se formaram na cintura do gigante e explodiram numa imensa tempestade de trovões e raios, causando tamanho distúrbio que era impossível para Hércules distinguir uma só palavra. Apenas as pernas incomensuráveis do gigante eram visíveis, verticais na obscuridade da tempestade, e vez por outra tinha-se um vislumbre de sua figura inteira, envolta numa massa de névoa. Ele parecia falar, boa parte do tempo, mas sua voz imensa, rouca e profunda misturava-se às reverberações dos trovões, e como eles, rolava pelos montes. Assim, falando no momento impróprio, o gigante bobo gastava uma quantidade incalculável de ar para nada, pois o trovão falava quase tão inteligivelmente quanto ele. Por fim, a tempestade se foi tão subitamente quanto chegara,
e ali estava mais uma vez o céu limpo, e o gigante cansado sustentando, e a agradável luz do sol brilhou acima de sua vasta altura, iluminando-a contra o fundo das nuvens carregadas e elétricas. À distância, acima da chuva, estava a sua cabeça, sem que nenhum fio de cabelo estivesse úmido. Quando o gigante conseguiu ver Hércules ainda na praia, voltou a roncar para ele. Eu sou Atlas, o mais poderoso gigante do mundo, e seguro o céu sobre a cabeça. Estou vendo, respondeu Hércules, mas você pode me indicar o caminho que leva ao Jardim das Hespérides? O que você quer lá? Perguntou o gigante. Quero 3 maçãs de ouro, gritou Hércules, para meu primo, o rei. Ninguém mais, além de mim, retrucou o gigante, pode ir ao Jardim das Hespérides e colher as maçãs douradas. Não fosse por esse pequeno incômodo de segurar o céu, eu poderia dar uma meia dúzia de passos aqui no oceano e consegui-las para você. Você é muito gentil, respondeu Hércules. Não pode encostar o céu numa montanha? Nenhuma delas é alta o bastante, disse Atlas balançando a cabeça. Mas se você ficar de pé no topo dessa mais próxima, sua cabeça ficará mais ou menos no nível da minha. Você parece um sujeito com alguma força. E se ficasse com o meu fardo nos ombros enquanto eu vou até lá para você? Hércules, como vocês devem se lembrar, era um sujeito bem forte, e embora fosse necessária bastante força muscular para segurar o céu, se havia um mortal supostamente capaz de fazer isso, ele era o mais indicado. No entanto, parecia tão difícil fazer aquilo que, pela primeira vez na vida, ele hesitou. O céu é muito pesado? Perguntou ele. Ora, não muito, a princípio, respondeu o gigante, dando de ombros, mas começa a ficar meio incômodo depois de milhares de anos. E quanto tempo, perguntou o herói, você leva para pegar as maçãs? Isso eu faço rapidinho, respondeu Atlas. Percorro 15 ou 20 quilômetros a cada passo e vou e volto do jardim antes que seus ombros comecem a doer. Pois bem, então, respondeu Hércules, vou escalar a montanha atrás de você e aliviá-lo de seu fardo. A verdade é que Hércules tinha um coração gentil e considerava estar fazendo ao gigante um grande favor, dando-lhe essa oportunidade de dar uma volta. E além disso, ele pensou que faria ainda mais bem à sua glória se ele pudesse se vangloriar de ter segurado o céu, em vez de fazer algo tão ordinário quanto derrotar um dragão de 100 cabeças. Assim, sem mais palavras, os ombros de Atlas aliviaram-se do céu, que foi colocado sobre os de Hércules. Quando isso foi feito com segurança, a primeira coisa que o gigante fez foi se esticar, e vocês podem imaginar que prodigioso espetáculo foi aquele. Em seguida, ele lentamente ergueu um de seus pés da floresta que crescera ao seu redor, depois o outro. Então, de uma só vez, ele começou a saltar, brincar e dançar, feliz com sua liberdade, pulando no ar a uma altura que ninguém era capaz de medir e descendo ao chão com uma força que fazia toda a terra tremer. Então ele riu, ho, 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 com um ronco tonitruante que ecoou pelas montanhas, as próximas e as distantes, como se elas e o gigante tivessem sido durante tanto tempo irmãos e amigos. Quando sua felicidade se acalmou um pouco, ele deu um passo no mar, 15 quilômetros na primeira passada, o que o levou a ter água nas canelas, 15 na segunda, o que o levou a ter água pelos joelhos, e mais 15 na terceira, o que o levou a ter água na altura da cintura. Essa era a maior profundidade do mar. Hércules observou o gigante à medida que ele caminhava, pois era realmente uma visão maravilhosa daquela imensa forma humana, a mais de 45 quilômetros de distância, parcialmente coberta pelo oceano, mas com sua metade imersa, tão alta e azul e nebulosa quanto uma montanha distante.
Por fim, as formas gigantes desapareceram totalmente de vista, e agora Hércules começou a considerar o que ele faria caso Atlas se afogasse no mar ou fosse morto pelo dragão de 100 cabeças que guardava as maçãs douradas do Jardim das Hespérides. Se qualquer problema ocorresse ao gigante, como ele se livraria do céu? E ademais, seu peso começava a ficar um pouco aborrecido para sua cabeça e ombros. Realmente tenho pena do pobre gigante, pensou Hércules. Se isso me incomodou tanto em 10 minutos, como não deve ser cansativo para ele em milhares de anos? Oh, meus queridos pequenos, vocês não têm ideia do peso que existe naquele mesmo céu azul, que parece tão etéreo e suave sobre nossas cabeças. E lá também estava a violência dos ventos e as nuvens frias e úmidas, e o sol escaldante, cada um a seu turno incomodando Hércules. Ele começou a ficar com medo de o gigante nunca mais voltar. Olhou melancolicamente para o mundo atrás de si e reconheceu que seria um tipo de vida muito mais feliz ser um pastor no pé de uma montanha do que ficar naquele cume vertiginoso e sustentar o céu com todas as suas forças. Pois, é claro, como vocês entenderão, Hércules tinha uma imensa responsabilidade em seus pensamentos, assim como um peso sobre a cabeça e os ombros. Ora, se ele não ficasse perfeitamente quieto e não mantivesse o céu imóvel, o sol talvez ficasse fora do lugar. Ou depois de cair a noite, um grande número de estrelas poderia se soltar e cair como uma chuva violenta sobre as cabeças das pessoas. E como ficaria constrangido o herói se, devido à sua falta de firmeza sob o peso, o céu se quebrasse e mostrasse uma grande rachadura atravessando-o? Não sei quanto tempo se passou antes que, para sua indizível alegria, Hércules visse as enormes formas do gigante, como uma nuvem, no distante horizonte do mar. Mais próximo, Atlas ergueu a mão, na qual Hércules pôde ver 3 maravilhosas maçãs de ouro, grandes como abóboras, todas penduradas num só galho. Estou feliz de vê-lo de novo, gritou Hércules, quando o gigante já se encontrava ao alcance de sua voz. Então, você conseguiu as maçãs? Claro, claro, respondeu Atlas, e muito belas. Peguei as mais belas da árvore, eu lhe garanto. Ah, é um lugar lindo, o Jardim das Hespérides. Sim, e o dragão de 100 cabeças é uma visão digna dos olhos de um homem. Afinal, teria sido melhor que você mesmo tivesse ido pegar as maçãs. Não tem problema, respondeu Hércules. Você deu um agradável passeio e fez o negócio tão bem quanto eu. Agradeço de coração pelo incômodo. E agora, como tenho uma longa jornada pela frente e estou com pressa, e como o rei, meu primo, está ansioso para receber as maçãs, você faria a gentileza de tirar o céu dos meus ombros novamente? Ora, quanto a isso, disse o gigante, lançando as maçãs douradas no ar a uma altura de 30 quilômetros, ou quase isso, e pegando-as quando caíram. Meu bom amigo, eu não o considero muito razoável. Não posso levar as maçãs douradas ao rei, seu primo, muito mais rápido do que você? Como Sua Majestade está com pressa de recebê-las, prometo que darei minhas mais longas passadas. E além disso, não estou lá com muita vontade de segurar o céu agora. Hércules ficou nervoso e ergueu os ombros com raiva. Como já era crepúsculo, vocês poderiam ter visto 2 ou 3 estrelas caindo. Todo mundo na terra olhou para o alto com medo, pensando que o céu pudesse cair a qualquer momento. Ah, mas assim não dá, exclamou o gigante Atlas com um trovão de uma grande risada. Eu não deixei tantas estrelas caírem nesses últimos 5 séculos. Quando você já estiver aí tanto tempo que eu fiquei, terá aprendido a ter paciência. O quê? Gritou Hércules, irado. Você pretende me fazer segurar esse fardo para sempre? Quanto a isso, veremos,
respondeu o gigante. De qualquer forma, você não vai reclamar se tiver de segurá-lo pelos próximos 100 ou talvez 200 anos. Eu o segurei por muito mais tempo, a despeito da dor nas costas. Bem, então depois de 1000 anos, se eu sentir vontade, talvez possamos trocar novamente. Você é sem dúvida um homem forte e jamais terá melhor oportunidade para prová-lo. A posteridade falará de você, tenha certeza disso. Ora, pare com essa conversa mole, gritou Hércules com outro erguer de ombros. Poderia apenas erguer o céu sobre a cabeça por um instante, por favor? Quero fazer uma almofada com minha pele de leão para acomodar o peso. Realmente me incomoda e vai me trazer um inconveniente desnecessário se eu ficar aqui por tantos séculos. Nada mais justo, disse o gigante. A bem da verdade, ele não tinha sentimentos ruins em relação a Hércules. Só agia com exagerado egoísmo em respeito a seu conforto. Por apenas 5 minutos, então, voltarei a ficar com o céu. Por apenas 5 minutos, hein? Não tenho nenhuma intenção de passar outros 1000 anos como passei os últimos. A variedade é o tempero da vida. Mas que gigante mais burro! Ele deitou as maçãs e recebeu de volta o céu da cabeça e dos ombros de Hércules, colocando-o sobre os seus, como era o certo. E Hércules pegou as 3 maçãs, que eram tão grandes ou maiores que abóboras, e imediatamente pôs-se no caminho de casa, sem prestar a menor atenção aos gritos tonitruantes do gigante, que urrava para que ele voltasse. Outra floresta ergueu-se ao redor de seus pés, e o gigante ali ficou. E novamente podem-se ver os carvalhos de 6 ou 7 séculos que tanto envelheceram entre seus dedos enormes. Ali está o gigante até hoje, ou de qualquer forma, lá está uma montanha tão alta quanto ele que leva seu nome. E quando o trovão ronca em seu cume, podemos imaginar o que era a voz do gigante Atlas gritando para Hércules.